Aleluias. O Senhor está realizando grandes coisas nesta noite. Abra sua Bíblia no Novo Testamento. Evangelho de Jesus, escrito por São Marcos, capítulo 5. São Marcos, capítulo 5, a partir do verso 1. Para a nossa meditação da palavra de Deus nesta noite. A presença de Deus é real neste lugar. Quem está sentindo a presença de Deus, diga glória a Deus. São Marcos capítulo 5 nos diz assim a palavra de Deus: chegaram ao outro lado do mar, a província dos Gadarenos. Saindo ele do barco, e saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com um espírito imundo, o qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar, e andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com lascas de pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou, e clamando com grande voz, disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque ele dizia: sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: qual o teu nome? E respondeu: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. Jesus logo permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos. E a manada de porcos se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2.000 porcos, e se afogaram todos. E os que apacentavam os porcos fugiram, e o anunciaram na cidade e nos campos, e saíram a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus, e viram aquele homem que estava endemoniado, que tinha legião, estava sentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. E os que aquilo tinham visto contaram-lhes o que acontecera ao homem endemoniado e acerca dos porcos. E começaram a rogar-lhe que saísse dos seus termos. E entrando ele no barco, rogava-lhe que fora endemoniado, pedindo para ir com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. E ele foi, e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos ficaram maravilhados. Amém? Te damos graças, Pai, por tua palavra que sempre fala ao nosso coração, e que nesta noite mais uma vez sejamos alimentados e fortalecidos pelo teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar. Estamos diante de um fato verídico que aconteceu durante o ministério de Jesus na terra. Jesus passou por Gadara apenas uma vez. Todo o ministério de Jesus estava do outro lado do mar. E Jesus chama os seus discípulos para irem a Gadara, uma cidade pervertida, maligna, adoradores de Baal,
de Moloque. Aquela cidade pagã queria matar Jesus. Por isso Jesus não adentrou a cidade, desceu do barco, teve um encontro com este homem, o libertou, entrou no barco e retornou para a sua missão. A cidade era tão perigosa, tão maligna, que Jesus não adentrou, não realizou grandes coisas, mas levantou este homem, libertando das amarras malignas, para que ele fosse o primeiro missionário, pregador da palavra naquela cidade, para os gentios, porque Jesus tinha como prioridade os judeus, que estavam do outro lado do mar. Agora Jesus chega em Gadara, liberta um jovem endemoniado, e o jovem começa a missão. Alguns teólogos dizem que ele foi o primeiro missionário, pregou a palavra aos gentios, e nós recebemos esta palavra, a palavra que liberta, que levanta, que quebra as cadeias, os tormentos da alma. Mas nós não estamos tão diferentes do que estamos vivendo hoje, daquela situação de Gadara. Aquele jovem aprisionado, perdeu o futuro, perdeu sonhos, perdeu família, perdeu amigos, por conta de uma opressão maligna. E nós estamos vivendo hoje do mesmo jeito. A diferença é que não é somente um jovem, mas a nossa juventude brasileira se encontra com as amarras de Satanás, amarrados por drogas, por álcool, sexo ilícito. O Brasil essa semana foi bombardeado até o mundo. O Papa se pronunciou acerca de um aborto de uma criança de 11 anos de idade. As notícias na mídia, as opiniões entre certo e errado, isso não importa. Houve a morte de uma criança, houve um pecado, uma vida foi tirada. O mundo clama pela liberação do aborto. E talvez você veja isso com naturalidade, mas no passado, em Gadara, aqueles gentios adoravam a Moloque, o deus pagão, maligno, que pedia as crianças em sacrifício. E os bebês eram colocados em um tonel de bronze, com uma fogueira acesa embaixo. E quando o bronze estava vermelho em fogo, a criança era colocada dentro desse tonel, e ela derretia a carne, a pele, queimava-se os ossos, o crânio, o cérebro, e virava lama. E hoje nós nos assustamos com um relato desse, não é? Ah, mas isso foi no passado. Estamos fazendo isso hoje. Uma criança em um ventre, aos 7 meses de gravidez, já está toda formada. E para acontecer o aborto, a mãe precisa tomar um medicamento para que a criança morra no ventre. E os médicos vão lá com o equipamento e vêm triturando, cortando pedaços em pedaços até tirar a criança. É essa juventude que está presa. Crianças de 11 anos, 12 anos engravidando. E os políticos ficam loucos, o que fazer? A mídia se pergunta, como resolver? Os sociólogos sentam, conversam, discordam, concordam. Pastores falam, o Papa fala, políticos falam, o presidente fala, ministros falam. De uma coisa é certa: o único que tem a verdade não é o presidente da república, não são os ministros, não são os políticos, não são os sociólogos, não é o Papa, não são os pastores, mas a palavra tem a verdade, e nela está contida a genuína verdade que diz que eu não posso matar, eu não posso destruir uma vida, porque o dono da vida é Deus.
Nós queremos elaborar um plano para resolver o problema da sociedade. Nós queremos elaborar um plano para resolver o problema da juventude. Mas nós não queremos o plano que já existe, chamado plano da salvação. Nós não queremos. Queremos um plano social, um plano político, um plano psicológico, psiquiátrico. O plano é bíblico. O maior plano de Deus ao homem é Cristo. Mas ninguém quer, porque Cristo significa renúncia. Cristo significa abandono do erro, do pecado, da religiosidade, dos desejos carnais. Estamos hoje com a igreja repleta de jovens, mas quantos jovens estão neste momento nos bares, nos prostíbulos? Quantas crianças de 12, 13 anos estão perdendo a virgindade agora, num momento difícil, onde os pais não ligam mais, abandonam os filhos, jogam como se fossem batata no chão. Mas quando acontece algo grave, procura-se a igreja, procura o pastor, me dá uma solução. A Bíblia é um trabalho de prevenção de Deus aos homens, é para prevenir. Parabéns para você que está sentado aqui assistindo o culto, porque neste momento nós estamos vendo uma destruição total do ser humano. Satanás criou armas, ferramentas para destruir a raça humana. Entenda uma coisa: o ser humano é a criação perfeita de Deus, e o pecado é uma doença mortal que o diabo coloca na alma do homem. O pecado é uma doença. Quantos milhões de pessoas neste momento estão fumando? O cigarro está destruindo as pessoas. O tabagismo é uma doença, a dependência da nicotina, que tem relação com aproximadamente 50 enfermidades, 50 tipos de câncer. Câncer no pulmão, câncer na laringe, na faringe, no esôfago, no estômago, no pâncreas, no fígado, no rim, na bexiga, no colo do útero, da leucemia, doenças do aparelho respiratório, bronquite crônica, asma, infecções respiratórias, doenças cardiovasculares, acidente vascular cerebral, trombose. Cerca de 157 mil pessoas morrem precocemente por causa do cigarro. Na carteira de cigarro, no verso, tem uma foto dizendo: o cigarro causa câncer. E o fumante pega o cigarro, olha aquilo e continua fumando. Neste momento em que nós estamos na igreja, os bares estão lotados. E alguns dizem: mas eu bebo socialmente. Tranquilo. A bebida, de acordo com a OMS, não existe volume de álcool seguro a ser consumido, porque ele é tóxico de qualquer jeito. Pode provocar doenças mentais, diversos câncer, problemas hepáticos como a cirrose, alterações cardiovasculares, risco de infarto, AVC, além de desnutrição, a gastrite, doenças emocionais, comprometimento com o cérebro, hepatite, impotência, infertilidade, infarto, trombose, câncer na boca, câncer na língua, câncer no aparelho digestivo, demência, anorexia alcoólica. Mas eu bebo social, mas você está morrendo socialmente. Os nossos jovens estão se debruçando sobre as drogas, maconha, cocaína, heroína. A maconha deixa os olhos avermelhados, a boca seca, aumenta o apetite, traz sonolência, redução de atividade motora, aumento da frequência cardíaca, diminuição da temperatura, hipotermia. A cocaína traz o nervosismo extremo, delírios, insônia, alucinações, constipação. A cocaína também aumenta a frequência cardíaca, ela eleva a chance de infarto,
mesmo em pessoas jovens. Sangramento do nariz, náuseas, perda de controle, euforia, agressividade. Nós estamos aqui, tem jovens usando droga, cocaína, heroína, maconha, êxtase, crack. Nós estamos vendo Satanás destruir as vidas, e a gente diz que besteira, deixa o povo se divertir. É essa mensagem que o diabo coloca nas mentes: diversão. As boates de Fortaleza agora estão lotadas, DJs tocando, gente pulando, se divertindo, usando droga, praticando sexo ilícito, destruindo a espiritualidade, mexendo com as emoções, trazendo depois angústia, depressão, síndrome do pânico, medo. Mas estão se divertindo. Esta é a palavra-chave que o diabo coloca nas mentes: é diversão, curtindo a vida, aproveitando. Não, quem está vivendo desta forma neste momento não está aproveitando, está morrendo. Mas quem está sentado agora na casa de Deus está dizendo: eu estou aproveitando o melhor da minha vida na presença do Senhor. Se você está aproveitando a vida, aplauda bem forte ao Senhor. Oh, aleluia. Diga para quem está do seu lado: aproveite a vida na casa de Deus. Nós estamos aproveitando a vida. Sabe o que eles dizem? Vocês são caretas. Disseram isso para esse jovem: você é careta, rapaz, você é besta. Vai viver a vida, vai fumar, vai usar droga, vai beber, vai se prostituir, vai adulterar, vai curtir a vida. O jovem curtiu a vida, abriu a porta, o diabo entrou na sua alma. Jesus chama os discípulos e diz: vamos até Gadara. Os discípulos disseram: mestre, eles querem te matar. Jesus disse: vamos até Gadara. Jesus para o barco, desce do barco. O jovem vem de lá para cá, estava dentro de um sepulcro. Os demônios sentiram a presença de Jesus. O jovem levanta-se do sepulcro, corre, se joga nos pés de Jesus. E o inimigo fala na boca dele dizendo: o que queres conosco, filho do Deus Altíssimo? Jesus olhou para ele e disse: sai agora. Olha o pedido dele: não nos tire daqui. Às vezes nós pregamos contra o pecado na igreja, pregamos contra o pecado no meio da juventude, no meio das famílias, na sociedade. Sabe o que as pessoas dizem? Que besteira, isso é relativo. É besteira, pastor. Se o senhor não bebe, tudo bem, deixa eu beber, claro. Se o senhor não fuma, deixa eu fumar, claro, fica à vontade. Entenda uma coisa: as suas escolhas na terra vão influenciar na eternidade. O que você escolhe aqui, você vai ter que colher na eternidade, seja bom ou ruim. Não nos tire daqui. Jesus diz: por quê? Porque nós dominamos esta área. Você já prestou atenção que aqui em Fortaleza tem áreas específicas de drogas, onde nem a polícia entra? Tem lá o aviso: ao entrar, acenda a luz do carro, baixe os vidros, se identifique. Você já prestou atenção que tem áreas da nossa cidade onde reina a prostituição? Garotas de programa nas esquinas com a bolsa. Você já viu que tem áreas da nossa cidade também que tem ali um público específico daquelas pessoas também? Vocês sabem o que eu estou dizendo, que eu não posso mais falar. São públicos específicos. Você sabe qual é o demônio que opera em Brasília? O demônio que quer destruir o Brasil, que usa homens inescrupulosos, envolvidos com corrupção, que desviam verbas públicas dos hospitais, estão matando pessoas. É um demônio. Em áreas específicas do Brasil existem demônios que trabalham
Quando Daniel estava orando, Deus manda a resposta. Quando o anjo desce, o anjo do Senhor encontra um demônio lutando, guerreando, dizendo: não desce com a resposta. Quando Miguel desce, destrói o demônio, o anjo do Senhor chega lá embaixo de Daniel: quando você começou a orar, a resposta mandou, mas o príncipe da Pérsia, o demônio que estava aqui, não deixou. A sua família talvez esteja em uma área dominada por demônios e você não sabe. Por isso que a tua mãe bebe e não se liberta. Por isso que teu pai usa droga e não se liberta. Por isso que você vem à igreja e sente desejos carnais, pecaminosos e não se liberta. Você ainda não entendeu. Você precisa nesta noite quebrar as cadeias e os grilhões que te prendem. E somente Jesus, o Filho de Deus, tem o poder para realizar. Existe um reino espiritual, você queira ou não. Quem aqui acredita em Deus, diga glória. Quem crê em Jesus, diga glória. Quem sabe, tem certeza que os demônios existem, diga assim: eu tenho certeza. Você não pode descartar essa possibilidade. Você não pode. Eles existem. As pessoas que não creem nos espíritos malignos não creem até ver. Porque quando vê, existe mesmo, hein? Agora olha a seriedade, a gravidade da situação daquele jovem. Não nos tire daqui, Jesus, Filho do Altíssimo. Nós dominamos essa região. Aí Jesus disse: o que vocês querem? Nos joga naquela manada de porcos. 2.000 porcos pastando. Qual o teu nome? Legião. Você sabe o que significa uma legião romana naquela época? 6.000 soldados. Imagina habitando dentro do corpo daquele homem 6.000 demônios. Aquele corpo, ele se contorcia, dormia, ele ia para os sepulcros, tirava a tampa e se deitava. Dormia com o defunto. Estava com fome, comia suas carnes. Sujo, fétido. Em alguns momentos ele saía do sepulcro, pegava uma pedra e começava a se cortar. E a gente vê isso hoje. Jovens se dilacerando com gilete, com estilete, com faca. E a gente diz: o que é que a gente pode fazer, pastor? É depressão, é solidão, vontade de suicídio, é o que? São demônios. Isso não é liberto com tratamento, com respeito aos profissionais de saúde. Mas isso não se liberta com tratamento, já que a medicina diz que é uma doença. Somente Jesus tem o poder para curar as enfermidades da alma. Querem resolver o problema da depressão? Cristo. Quer resolver o problema da angústia? Cristo. Quer resolver o problema da solidão? Cristo. Quer resolver o problema da ansiedade? Cristo. Quer resolver o problema dos suicidas? Cristo. Quer resolver o problema do alcoolismo? Cristo. Quer resolver o problema das drogas? Cristo. Quer resolver a corrupção no Brasil? Cristo. É Jesus, o Filho de Deus. Aleluia. Aleluia. O problema é que nós não queremos Cristo, nós não queremos Jesus. Estou doente, pastor, emocionalmente. Vou fazer o quê? Eu vou tomar uma garrafa de uísque para passar. Aí toma a melhor garrafa de uísque,
Johnny Walker. Termina de beber, a ressaca passa. Ai, que desgraça. Vou usar droga. Ai, me dê só cocaína, me dá. Desperta, esperta. No outro dia, tô com vazio aqui, vazio na alma. Mas eu quero alegria. Eu vou lá pro Valeu Boi, Parque do Vaqueiro. Meu vaqueiro, meu peão. Dançou a noite todinha. No outro dia, mas valeu de nada. Tristeza, angústia, problema. Aí o camarada é crente, não bebe, não fuma, não mata, não rouba, sentadinho nessa cadeira de plástico ouvindo o pastor. Quando termina o culto, ele sai tranquilo. A alma dele está leve como uma pluma. Ele tem paz. Só Jesus tem a paz que o mundo precisa. Estenda as duas mãos para o céu bem alto e diga isso mais forte que você puder. Diga: Jesus tem a paz que eu preciso. Dá um aplauso bem forte para o Senhor nesta noite. A igreja foi colocada na terra para resolver os problemas da humanidade. Quem está entendendo, diga amém. E por que, pastor, eu preciso do evangelho? Porque o evangelho ele vai limpando o homem. Não é só o fato da paz que Cristo proporciona, dos benefícios do evangelho que são maravilhosos, mas por causa do tempo em que nós estamos vivendo. Olhe para mim que eu tenho 10 minutos. Olhe para mim. O tempo em que nós estamos vivendo é uma preparação para o fim de todas as coisas. Esses dias eu vi um vídeo de uma irmã na Colômbia. Ela foi arrebatada. O corpo ficou na terra e o seu espírito saiu. E ela passou 24 horas fora do seu corpo. Os médicos foram, viram que ela não estava morta e disseram: ela não está morta, deixa ela deitada aí. E a família ficou orando durante 24 horas. 24 horas depois ela retorna e faz isso. Começa a chorar. O pastor da igreja estava com ela. Ela disse: eu vi. O que a senhora viu? Ela dizia: eu vi a dor, o caos, a desgraça. E Deus estava olhando para baixo, condenando tudo. E o pastor disse: o que mais? Ela disse: está chegando a hora. Nós, como cristãos, nós não podemos de forma alguma renegar os acontecimentos atuais. São proféticos, são bíblicos. Nos Estados Unidos, em 2020, quase 1 milhão de abortos foram feitos. 1 milhão de abortos foram realizados. Isso está subindo as narinas de Deus. A morte de bebês. O Papa se pronunciou, e muitos de vocês não sabem. E o Papa Francisco disse: está declarada a Terceira Guerra Mundial. Talvez você diga: pastor, nós estamos ainda bem. Quando começou a Segunda Guerra Mundial, ela foi declarada e meses depois, eclodiu no mundo. Estude. Quando um homem desse, da sua envergadura no mundo, solta uma notícia dessa, ele sabe do que está falando. O presidente Putin, da Rússia, afirma que o míssil balístico chamado Satã II estará pronto até o final do ano.
Estou passando as notícias para você não dizer que é fake news. Olha o nome do míssil: Satã 2. Com esse míssil ele destrói metade dos Estados Unidos da América. A OTAN, que é o grupo dos países que se formam, disse que esta guerra da Ucrânia com a Rússia vai durar anos, ou seja, mais países vão entrar na guerra. E você aí dizendo que está tudo bem, está tudo tranquilo, vamos resolver tudo, preocupado com a Copa, que esse ano o Brasil vai ganhar. Donald Trump disse que Joe Biden vai levar os Estados Unidos para esta guerra. E quando os Estados Unidos entram na guerra, começa-se uma guerra mundial, que é a maior potência mundial hoje. A ONU soltou uma nota dizendo que no próximo ano teremos aí fome em diversas nações. 2023 será um ano de fome no mundo. Biden, presidente dos Estados Unidos atual, declarou que vai vir uma nova pandemia. Não sou eu que estou dizendo, é ele. E você achando que está tudo bem, que está tudo normal, que vai dar tudo certo. E agora eu vou ficar preocupado com isso, pastor? Não. Jesus disse há mais de 2000 anos atrás que iria acontecer. Mas ele também disse: estejam atentos, olhai para o alto, porque quando isso tudo começar a acontecer, significa que está chegando a vossa redenção. Ser evangélico não é mudar de religião. Você não saiu do catolicismo para vir para o cristianismo. Você não saiu do espiritismo para vir para o cristianismo. Escute, evangelho não é religião, é experiência com Deus. Eu recebi o relato de uma pessoa aqui, que disse assim para outra pessoa: olha, depois que eu aceitei a Jesus, eu não consigo mais beber em paz. Eu bebo, mas não tenho vontade de beber. Essa pessoa teve uma experiência com Deus. Diga comigo, evangelho. Diga comigo, evangelho é experiência. Então quando alguém disser: você é de que religião? Você não vai dizer: eu não sou de religião, eu sou de Jesus, o Filho de Deus. E por que eu devo então, pastor, olhe para cá que eu vou encerrar. Por que eu devo então ser evangélico? Eu estou tão bem aqui no catolicismo, no espiritismo, no kardecismo e tantos ismos. Me diga por que eu devo sair e aceitar Jesus. Primeiro, porque Deus te amou de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que você não morresse a morte eterna, mas fosse salvo. Segundo, para que você não fosse ao inferno. Olhe para mim. Olhe para mim. Quem aqui tem um amigo que já morreu? Levante a mão. Quem aqui tem um parente que já morreu? Levante a mão. Você sabe onde eles estão? Você sabe aonde eles estão? Só existem, escuta, só existem dois caminhos. Dois: o céu e o inferno. Não existe purgatório, não existe karma, não existe nada. Jesus disse: céu, inferno. Quero ir para o inferno, porta larga, entra tudo. Quero ir para o céu, porta estreita, bem devagarzinho. Por que eu termino o culto convidando você a se entregar a Cristo? Para salvar a tua alma. No culto geral passado, vidas descendo para se entregar a Jesus aqui, veio uma moça e ela ficou bem aqui de joelho chorando. E ela aceitou Jesus aqui no sábado. Segunda-feira ela estava no terminal Siqueira,
E ninguém sabe como. O ônibus veio e esmagou aquela moça e ela morreu. Saiu em todos os jornais da cidade. Sabe onde ela está agora? No céu. Sabe por quê? Porque ela disse assim, ó: eu quero salvar a minha alma. Eu quero servir a Cristo. Talvez hoje seja o seu último dia de vida na terra. Eu não sei. Você não sabe. E Deus trouxe você até este lugar para te dar a maior oportunidade da tua vida. Você só precisa dizer: eu me arrependo dos meus pecados e eu quero me entregar a Cristo. Se você não é evangélico, está aqui hoje, fique de pé no seu lugar. Fique de pé. Se você está afastado de Deus, fique de pé no seu lugar. Fique de pé. Vai ficando de pé. Isso. Vai ficando de pé. Vai ficando de pé. Vai ficando de pé. Aonde você estiver. Se você está desviado da presença de Deus, vai ficando de pé. Porque existe uma cidade reservada para mim e para você.